Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta terça-feira, hoje 16 de junho. Começamos esta edição falando sobre as operações realizadas hoje pela Polícia Federal. Uma delas deu sequência às investigações do inquérito 4828, que tramita no Supremo Tribunal Federal. É a referente às investigações sobre um esquema fraudulento de disseminação de notícias falsas contra magistrados do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Esta operação de hoje dá sequência às investigações deste inquérito e foi requerida pela Procuradoria-Geral da República e também pelo Supremo Tribunal Federal. A operação de hoje foi realizada em 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina, e também no Distrito Federal. Pelo menos 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em decorrência dessa operação no dia de hoje. Você vai acompanhar agora os detalhes das outras operações realizadas hoje pela Polícia Federal. No Rio Grande do Sul, a Polícia Federal deflagrou a 5ª fase da Operação Gisô para reprimir crimes de divulgação de pornografia infantil pela internet e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação teve o acompanhamento do Centro de Referência em Atendimento Infantil, o CRAI, uma instituição mantida pelo Instituto Geral de Perícias e pela Secretaria de Segurança Pública e pela Prefeitura de Porto Alegre, para atendimento às crianças vítimas de violência. Na ação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha e Viamão. 3 homens foram presos em flagrantes por armazenamento de material com conteúdo pornográfico infantil. Um deles, na cidade de Viamão, também preso pela produção de imagens com conteúdo pornográfico infantil. Também se identificou através de uma entrevista nos locais de busca por profissionais do CRAI o possível abuso sexual de 3 menores. Nas buscas foram apreendidos celulares e computadores que serão periciados no prosseguimento das investigações. No Amapá, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Desviocracia para combater uma associação criminosa responsável por fraudes e desvios de recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, denominado Fundo Eleitoral, nas eleições gerais de 2018. Cerca de 40 policiais federais deram cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Macapá, Massagão, expedidos pela 2ª Zona Eleitoral do Amapá. Foi identificado o envolvimento de empresas prestadoras de serviço às candidaturas investigadas que durante as eleições foram remuneradas com recursos do fundo partidário sem qualquer comprovação da efetiva prestação dos serviços declarados, indicando direcionamento deliberado dos recursos públicos ao financiamento de outras campanhas eleitorais. O esquema criminoso desviou mais de R$530 mil em recursos do fundo partidário para o financiamento de 3 candidaturas de votação inexpressiva nas eleições de 2018. O valor representa aproximadamente 34% do total recebido pelo partido político, o que evidencia a incompatibilidade na distribuição dos recursos recebidos. Os investigados poderão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica eleitoral e apropriação indébita eleitoral. Se condenados, poderão cumprir pena de até 14 anos de reclusão. Em Redenção, no Pará, foi cumprida a Operação Caixa Dourada 2 para dar continuidade às investigações sobre garimpo ilegal na região sul do estado. Policiais federais deram cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a garimpeiros ilegais. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Redenção, atendendo a pedidos da Polícia Federal. O alvo da operação já foi preso em flagrante em 17 de janeiro desse ano, pelos crimes de exploração de matéria-prima pertencente à União sem autorização, execução de lavras sem autorização e posse de artefato explosivo sem autorização.
por ocasião da Operação Caixa Dourada, a operação anterior, que desarticulou um garimpo de cobre na zona rural do município de Oilândia, do norte interior do Pará. Além disso, a operação também tem o objetivo de encontrar mais provas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, uma vez que o investigado é suspeito de dar vantagens indevidas a agentes públicos, com o propósito de facilitar o fluxo do minério irregularmente extraído. Uma outra operação foi a Operação Antídoto, deflagrada hoje em Recife, capital de Pernambuco. A operação teve apoio da Controladoria Geral da União e investiga o suposto favorecimento de uma empresa em contratações entre ela e a Secretaria de Saúde do Recife para enfrentamento à pandemia de novo coronavírus. A empresa estaria constituída em nome de Laranjas e foram dispensados 14 atos de licitação nos contratos que podem chegar a 81 milhões de reais. A empresa não oferecia os requisitos mínimos para a prestação de serviços na área da saúde. As investigações dão conta de que os crimes podem configurar falsidade ideológica, peculato e dispensa indevida de licitação. Esta edição fica por aqui. Convidamos você a visitar o nosso perfil no Instagram, @Jornal Super News. Até amanhã.